Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta fóssil que é, sério, sensacional. Uma daquelas que muda tudo que a gente achava que sabia sobre a evolução das aranhas. Pensa só, e se as aranhas tivessem cauda? Parece coisa de filme de terror, né? Pois é, mas essa pergunta bizarra está no centro de uma descoberta real, de uma criatura que, olha, parece que saiu direto de um pesadelo mesmo. E o quão incrível é isso? A gente está falando de um fóssil de 100 milhões de anos. Isso nos joga lá para o período Cretáceo. Para ter uma ideia, é a época em que os dinossauros ainda estavam andando por aí. Então, vamos conhecer essa criatura. Ela foi apresentada para o mundo em 2018. O nome científico é Chimerarachne ingi. E o mais legal, ela foi encontrada perfeitamente preservada dentro de um pedaço de âmbar, lá na Ásia. E esse nome, Chimerarachne, ele vem da quimera, aquele monstro da mitologia grega, que era uma mistura de vários bichos, sabe? E olha, o nome não podia ser mais perfeito, porque essa criatura é exatamente isso, uma mistura fascinante de partes. Ok, então vamos dar uma olhada mais de perto na anatomia dessa quimera. É aqui que a coisa fica interessante de verdade, com essa combinação de características que faz dela um bicho tão, mas tão especial. Olha que curioso, a Chimerarachne tinha coisas que a gente vê nas aranhas de hoje, como as fiandeiras para fazer seda e aquele pedicelo, que é basicamente a cinturinha fina delas. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha um abdômen todo segmentado, que é uma característica bem mais antiga, mais primitiva. E, claro, a estrela do show, aquela cauda longa que parecia um chicote. É exatamente o que os cientistas disseram, uma mistura fascinante de traços. É essa combinação única de coisas antigas e modernas que faz desse fóssil uma janela incrível para o passado distante dos aracnídeos. Beleza, isso tudo leva a gente para uma pergunta-chave. Onde é que esse bicho se encaixa na árvore genealógica? E a resposta, olha, é bem surpreendente. Ela está mais para uma prima distante do que para uma ancestral direta. Então, a grande questão é, será que a gente está olhando para, tipo, a tataravó de todas as aranhas que a gente conhece hoje? Seria ela a ancestral direta de todas elas? E a resposta é não. A Chimerarachne, na verdade, representa uma linhagem evolutiva totalmente separada. Pensa assim, um galho paralelo na árvore da vida, que existiu na mesma época das primeiras aranhas, mas que em algum momento da história simplesmente desapareceu, foi extinto. É como se fosse uma bifurcação numa estrada. Lá atrás tinha um ancestral comum. Daí, a evolução pegou dois caminhos diferentes. Um caminho levou para a linhagem da Chimerarachne, que continuou com a cauda. O outro caminho levou para as aranhas modernas, que acabaram perdendo essa cauda com o tempo. Esse fenômeno é um exemplo perfeito de uma coisa que os cientistas chamam de evolução em mosaico. A ideia é bem simples. As características que definem um grupo de animais, como as aranhas, não aparecem todas de uma vez. Elas evoluem em ritmos diferentes. E isso é super importante, porque mostra que a evolução não é uma linha reta bonitinha. É um processo bem mais complexo que vai criando essas combinações únicas e às vezes bem inesperadas. E já que a gente está falando de características, vamos aproveitar para falar um pouco da história da seda. Afinal, é uma das inovações mais incríveis e antigas do mundo dos aracnídeos. Olha que legal! Pesquisas recentes indicam que os ancestrais dos aracnídeos provavelmente vieram do mar. E mais, o cuidado com os filhotes é algo super antigo. Já encontraram fósseis de aranhas pré-históricas que construíam saquinhos de seda para proteger os ovos. Isso sugere que a seda talvez tenha surgido primeiro para proteger a prole e só depois para caçar. Mas vamos voltar para a característica mais espetacular da Chimerarachne. O grande mistério que ainda paira no ar. Para que, afinal de contas, servia aquela cauda? Bom, o nome técnico dessa cauda é Telson flageliforme. É uma estrutura longa, toda segmentada, que lembra mesmo um chicote. Mas e a função dela? Então, aí é que está o mistério. Ninguém sabe com certeza, mas existem umas teorias bem interessantes. Poderia ser um órgão sensorial, sabe, para sentir o ambiente ao redor? Ou talvez um mecanismo de defesa para intimidar predadores? Tem até a ideia de que ela poderia se soltar como o rabo de uma lagartixa para distrair um inimigo e dar tempo para fugir. A verdade é que, por enquanto, o propósito exato dela continua sendo um grande enigma. A Chimerarachne ingi é sem dúvida uma peça fundamental no quebra-cabeça da história dos aracnídeos. Ela preenche uma lacuna importante e mostra pra gente a incrível diversidade de formas que a evolução é capaz de criar. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Que outras criaturas bizarras, que outros elos perdidos ainda estão por aí, escondidos só esperando para serem descobertos?